Fala, meus lindinhos, faz uma aula então, né? Agora finalmente criei vergonha na cara, dei uma arrumada no cenário, ó, bonitinho, não tava assim não. E hoje a gente vai aprender sobre if e else, tá? São umas estruturas condicionantes aí que é muito usado no mundo da programação, tá? A gente vai aprender ali como estruturar o if e else e como utilizar ele, tá bom? Então, vamos para a tela do computador. Fala, meus lindinhos, aqui já na tela do IntelliJ. A gente vai começar então uma aula breve aqui sobre if e else, tá? Como é a estrutura de um if e de else, como é que eu vou utilizar um if e um else. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, vamos declarar algumas variáveis aqui. Double A igual a 10 e vamos colocar outra double B igual a 20, ok? If vai ser como se fosse uma condicionante. If em inglês traduzindo para o português é se. Então, se tal coisa acontece, faça aquilo. Se tal coisa acontece, faça aquilo. E else no caso seria o oposto. Então, se digamos 10 maior do que 20, digite oi. Else, no caso contrário, ou então outro, pela tradução literal ali da palavra, faça tal coisa. Vamos mostrar isso na prática. Às vezes a gente falando aqui, a gente acaba não entendendo tanto, mas quando a gente está na prática, a gente entende bem. Eu mesmo sou um cara que aprendo mais com a prática do que com a parte teórica, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui double A e double B, né? Tem umas variáveis A e B que recebem os valores de 10 e 20. Então vamos fazer aqui um exercício de if else. Então, if, se. Aí a estrutura do if ela é assim, ó. Você escreve o if, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então o que acontece? O if ele vai executar um bloco dentro dessas chaves. Então você tem if, você tem um teste lógico aqui dentro que você vai digitar. E dentro das chaves você tem algumas funções, alguns comandos que o programa vai executar se essa função aqui for verdadeira, entendeu? Então, um teste aqui que a gente dá para fazer, ó, if, aí o teste lógico vai ser se A é menor que B, então digite A é menor que B, ok? Então, se o teste lógico aqui dentro dos parênteses for verdadeiro, ele vai digitar isso aqui. E aí entra a outra figura que a gente chama de else, que também ele não precisa do parênteses, às vezes também não precisa de chaves, mas eu gosto de usar chaves, porque eu vou explicar aqui para vocês. Abri e fechei chave. Então, caso ele não caia aqui, ele vai cair aqui, certo? Então, o que acontece? O else, ele lê o próximo comando, então você não precisa das chaves. Então, o que ele vai acontecer? Se A é menor que B, escreva isso. Se não, escreva aquilo, certo? Aqui ele vai funcionar. Eu costumo colocar um bloco de código assim, porque a gente pode digitar mais de um comando para o else funcionar. E também o código fica bem mais organizado, bem mais bonitinho para outra pessoa que esteja lendo entender. Então, executando o nosso programa aqui, ó, vamos lá. A é menor que B. A vale 10, B 20. A é menor que B. Então, esse teste lógico aqui dá verdadeiro. Então, ele vai pegar essa primeira frase. Agora, se eu inverter esses valores, se eu colocar aqui A é 30 e B é 20. E a gente executar o programa, ele vai executar aquilo. Porque se o teste lógico que está dentro aqui é falso, ele não executa essa parte e passa para o próximo, que é o else, ok? Então, são essas as funções de if e else e que também podem ser usadas de algumas formas diferentes, ok? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar digamos numa escola, a gente tem o aluno A e o aluno B,
certo? Eu não vou atribuir nenhum valor a eles por enquanto, ok? A e B. Digamos que na escola, para você ser aprovado, você precisa tirar na prova mais que 50 pontos, ok? Mais que 50 pontos é aprovado, ok? Se você tirar entre 30 e 50 e 49, você está de recuperação. E se você tirar abaixo de 30, ou seja, menos que 30, você está reprovado. A gente consegue fazer um programa executar isso automaticamente. O que a gente vai fazer? Então a gente vai definir aqui uma variável. Vamos lá, double nota, certo? Nota, pronto. A gente vai pegar então aqui, se nota for menor que 30, escreva aqui então escreva aluno reprovado, ok? Aqui tá dando erro em nota porque a gente ainda não atribuiu nenhum valor à nota, tá? Então vou colocar aqui nota igual 60, ok? Pronto, aí já para de dar erro. Se não, aí como a gente tem mais de uma condição que a gente precisa colocar, então a gente pode usar a função else if, ou seja, vai ser se não se, né? Então aqui a gente vai usar a estrutura de teste lógico de novo. Então a gente vai colocar aqui, se nota menor que 50, então aí você vai digitar aluno em recuperação, ok? E por fim a gente pode colocar somente o else e pedir aqui para ele imprimir aluno aprovado, certo? O que acontece? Num teste lógico que a gente está fazendo aqui, então, se a nota for menor do que 30, se o aluno tirar 30, certo? Tirar abaixo de 30, ou seja, de 0 a 29, ele está reprovado, vai ser reprovado direto. Como a gente já usou o 30 aqui, então a gente dá um else nesse abaixo de 30. O que é o contrário de menor do que 29? Então seja maior ou igual a 30 para cima, entendeu? Então é como se fosse um contrário. Para conseguir executar isso aqui melhor para você, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um Paint, certo? Para conseguir desenhar, literalmente desenhar para você, a gente tem uma linha, certo? A gente traça uma linha bem retinha igual essa, e a gente pode quebrar essa linha em 3 partes, ok? Aqui a gente coloca o 30 e aqui a gente coloca o 50, certo? Se o aluno tirar abaixo dessa linha, ou seja, entre 0 e 30, ele está reprovado, então a gente coloca aqui um R. Se ele tirar de 30 até 49, ele está em recuperação, certo? E se ele tirar acima de 50, ele está aprovado. O que acontece? No primeiro if, a gente tirou essa casa aqui, essa parte do 0 até o 29. Se 0 a 29, reprovado. Então sobrou pra gente, tudo isso aqui pra gente trabalhar no else. Então quando eu dou um else, ele entende que isso aqui ele não vai usar e o restante ele usa, ok? Porém, eu dei um else if de novo. Então eu falei para ele, se a nota for menor que 50, recuperação, ou seja, ele quebrou isso aqui, e ele usou somente isso aqui, certo? Então se o aluno tirar entre 30 e 49, ele cai em recuperação. Eu dei outro else, né? Outro else aqui. Então o else entende o que? Já foi usado toda essa parte aqui, então o else entende que se a nota não for
nenhuma dessas, ele vai cair em aprovado. Ou seja, se o aluno tirar entre 50 para cima, de 50 para cima, ele cai em aprovado. Espero que vocês tenham entendido. Então vamos executar o programa, atribuindo aqui com nota de 60, né? Nota de 60, aluno aprovado. Se eu colocar essa nota aqui, 35, aluno em recuperação. E se eu colocar essa nota aqui, 29, aluno reprovado, ok? Então, por hoje seria somente isso, só para a gente dar uma olhada rápida e aprender rapidamente como utilizar o if e o else em nossos programas, tá bom? Então, sempre que tiver uma dúvida, pode deixar nos comentários, dá uma seguida aí, porque eu acho que eu tô com 0 seguidores ainda, e curte aí pelo menos para dar uma força. Tamo junto. Até mais, galera.